Tem uma coisa que confunde muita gente. A pessoa ela até fala bonito, demonstra interesse, manda mensagem, faz promessa, e mesmo assim a gente não consegue entender o que que ela de verdade quer. Sabe? A gente não sabe se ela quer alguma coisa séria, se ela só quer pegação, se ela só quer companhia até parecer alguma coisa melhor. E o problema é que muita gente quebra a cara não porque faltou aviso, quebra a cara porque acreditou mais na fala do que no comportamento do que o outro estava demonstrando. Tem muita gente que fala que quer construir alguma coisa, mas age como quem só quer manter você por perto por interesse. Então, se você vive tentando decifrar alguém, presta bem atenção. Meu nome é Luiz Mourão e nesse vídeo eu quero te mostrar como identificar as reais intenções de uma pessoa. O que a gente tem que entender é que a intenção ela não aparece na fala, ela aparece no padrão. Então, quase ninguém vai chegar para você e falar assim: "Ah, oi, prazer, meu nome é Luiz Mourão, só quero te enrolar. Oi, prazer, meu nome é Luiz Mourão, só quero te pegar e depois sumir. Oi, meu nome é Luiz, eu quero te usar para aquilo que me convém." Entendeu? Não, isso não acontece. Normalmente a pessoa ela fala bonito, ela geralmente ela fala o que você quer ouvir, ela diz o que você gosta, diz que sente saudade, diz que quer ver você, mas a intenção dela, a intenção real, aparece não primeiro na fala, aparece no padrão, aquilo que ela faz de forma mais repetida. E é por isso que tanta gente se confunde, porque a pessoa ela se apega mais na frase bonita e ignora aquele comportamento repetido, aquele cheiro de bolo queimado no ar, entendeu? Então a intenção real de alguém, ela quase nunca tá naquilo que a pessoa diz melhor, entendeu? Ela tá naquilo que a pessoa repete. E daí por que que a gente se engana tanto, né? A gente se engana porque muitas vezes a gente quer acreditar. Sabe, a gente quer que dessa vez seja diferente, a gente quer que dessa vez a promessa ela vire realidade, e daí a gente começa a negociar com os sinais. A pessoa ela some, mas a gente lembra da frase bonita. A pessoa ela não assume nada, mas a gente se apega àquele momento bom, único que aconteceu no passado. E eu entendo, sabe, quando a pessoa ela mexe com uma parte nossa que quer se conectar, quer ser escolhida, quer, sabe, companhia, qualquer migalha aparece algum sinal. Só que a intenção, ela não se mede pela intensidade do momento. Ela se mede pelo que a pessoa repete quando ela está perto de você, entendeu? Então, quem tem fome de amor, quem está com fome de amor, corre muito risco de chamar migalha de sinal. E daí agora a gente vai falar sobre 5 formas de descobrir a intenção real de uma pessoa. E o quarto ponto é o que realmente entrega, né, quando a pessoa ela só quer te manter por perto, sem ela realmente te escolher. Entendeu? O primeiro jeito, a primeira forma de identificar a real intenção de alguém é você observar se a fala dela combina com a atitude. Esse aí é o básico. A pessoa, ela diz que gosta, mas ela some. Ela diz que quer, mas ela não age. Ela diz que está com saudade, mas ela só aparece quando ela precisa de alguma coisa, né? Então presta atenção. Se isso acontece, não é a fala do outro que vai mostrar a intenção, é a coerência entre a fala e a atitude do outro. Existe muito uma diferença entre ir devagar, sabe, viver te mantendo por perto, viver te cozinhando em banho-maria. Porque quando a fala e a atitude, elas vivem brigando, alguma coisa está errada. Sabe, quando a fala e a atitude elas vivem brigando, a verdade ela costuma estar na atitude. Então desconfia, na dúvida, olhe para o que a pessoa está de fato fazendo. Então a segunda forma é observar como a pessoa age quando ela não está ganhando nada com isso. Tem gente que é ótima quando está ganhando atenção, carinho, sexo, presente, mas a pessoa muda completamente quando ela precisa esperar, ou quando ela ouve um não, quando ela ganha um limite. E daí que a gente começa a ver de verdade a intenção da pessoa, porque tem pessoa que não quer você, ela quer o que ela consegue tirar de você. Mas quando você precisa, né, da presença real do outro ali com você, ela ó, pega o beco, ela desaparece. Então a intenção de alguém aparece quando ela não tá, já não está ganhando alguma coisa, não está sendo servido o tempo todo. Esse é um tipo de momento que você precisa prestar atenção também. A terceira forma já é a gente reparar como que a pessoa lida quando você dá limite para ela. Esse aqui revela muita coisa, sabe? Quando você diz não, quando você diz para ir devagar, quando você não fica disponível o tempo todo, o que que acontece? O que que vira, né? A pessoa te rejeita? A pessoa respeita, a pessoa te pressiona, some, ela faz você se sentir culpada. Uma pessoa que ela quer construir alguma coisa, ela pode até ficar frustrada com o limite, mas ela não tenta te destruir, ou ela tenta aceitar isso daí da melhor maneira, ela não destrói o limite só para ela conseguir o que ela quer, ela te respeita, porque limite revela caráter.
Então a forma como alguém reage ao seu limite revela mais do que qualquer declaração de amor. Entendeu? E daí, gente, se você está ligando pontos importantes sobre relações que você já viveu, já se inscreve aí no canal, clica aí no botão, porque aqui eu falo bastante sobre isso, sobre relações, dependência emocional, abandono, autoestima e sobre como parar de se machucar tentando decifrar quem nunca foi feito para você, quem nunca foi claro com você, beleza? A quarta forma de você estar descobrindo as reais intenções de alguém é ver se a pessoa ela te quer por inteiro ou se ela só quer estar perto de você quando é conveniente. Esse ponto aqui ele entrega muito, porque tem gente que procura você quando tá carente, quando brigou com alguém, sabe? Quando quer companhia, quando quer só um parzinho de costela para abraçar numa noite fria, se você me entende. Mas a pessoa ela some quando você precisa dele. Sabe? Ela some quando a vida da pessoa melhora, entendeu? E daí ela te deixa uma migalha suficiente para você não sumir dela. Então, ela some, 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 some. Quando você começa a sumir, ela vai e passa o melzinho na sua boca. Tudo para não te perder. E essa é uma das coisas mais duras de admitir, porque às vezes a gente não estava sendo escolhido, a gente estava só sendo mantido por perto por interesse. Então, quem só aparece quando convém, ela não está construindo um vínculo, ela está administrando uma conveniência para ela. Entendeu? E daí, por último, a quinta forma é observar o efeito que essa pessoa causa em você. Então, imagina que você está perto do outro, né? Você fica em paz ou você fica confuso? Você fica seguro ou fica tentando decifrar o outro? Você fica leve ou você fica ansiosa? Porque tem muita relação que já desde o começo ela deixa um rastro. Sabe, esse rastro pode ser instabilidade, pode ser confusão, pode ser insegurança, e daí muitas vezes esse rastro emocional já é uma resposta muito forte, porque o seu corpo ele percebe antes da sua mente processar. Então não é que você precisa virar uma pessoa paranoica, mas também não precisa parar, né? Não dá para ficar ignorando o que o seu corpo ele sente quando a pessoa chega, entendeu? Porque tem gente que diz que ela não precisa te dizer claramente o que ela quer. Só o jeito dela te tratar, só o jeito dela já mostra muita coisa. Então tem gente que não precisa te dizer qual que é a intenção, qual que é a vontade dela. O rastro emocional entrega. E daí talvez o ponto mais importante desse vídeo é exatamente o seguinte, muita gente fica tentando descobrir a intenção do outro como se estivesse resolvendo um enigma, sabe, montando quebra-cabeça. Mas quando existe sinceridade de verdade, vontade de verdade de ambas as partes, a relação ela não depende tanto de adivinhação, de leitura do outro. Entendeu? Pode até haver alguma dúvida, pode até haver alguma insegurança interna por uma ou outra ou ambas as partes. Mas o que não existe é aquele estado eterno de confusão, sabe, de insegurança. Porque quem quer de verdade pode até não ser perfeito, mas a pessoa não vive te deixando naquele limbo emocional em que você tá sempre com aquela sensação de estar pisando em casca de ovos, sabe, que você nunca sabe onde é que você pisa, entendeu? Então, quando você precisa adivinhar demais, geralmente é porque está tendo clareza de menos, certo? E daí, se esse vídeo ele bateu em você, talvez você tenha percebido uma coisa muito importante, principalmente sobre a natureza das suas relações. E essa coisa é que muita situação que te machucou, talvez não tenha começado no sofrimento, talvez ela tenha começado na dúvida, entendeu? E aí aparece, né, a verdade e você já estava envolvido demais, você já estava apegado demais e você não consegue mais separar. E é exatamente por isso, se você vive por isso, vive assim, ou se você já passou muito por isso e ainda passa, que eu quero te indicar o Manual dos Traumas. Porque muitas vezes, essa dificuldade de perceber os sinais, esse medo, sabe, de perder alguém, essa vontade de sempre estar perto de alguém, de acreditar na fala bonita e não no comportamento, isso não nasce na relação de hoje. Tem coisa que a gente vive hoje que toca em feridas muito antigas, sabe? O medo do abandono, a dependência emocional, a carência, a dificuldade de olhar para si mesmo, sabe, a maneira como você se cobra demais. E é por isso que no Manual dos Traumas você vai entender melhor por que que certas pessoas mexem com você, mexem tanto com você, sabe, por que que você se apega ao outro, mesmo quando ele te faz mal, mesmo quando ele não te passa segurança, e por que que às vezes a gente ignora sinais que no fundo já estavam aparecendo. Tá bom? O Manual dos Traumas é um caminho direto, é um caminho profundo, justamente para quem quer entender a raiz daquilo que sente e começar a sair desses padrões. O link está aqui na descrição, é só você clicar e conhecer. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, clica no botão, se inscreve no canal, porque aqui eu falo sobre feridas do passado, feridas emocionais, autoestima, dependência emocional, relacionamentos tóxicos e sobre o que dá para você fazer com tudo isso, tá bom? E me conta aqui nos comentários qual sinal já te fez perceber a intenção real de alguém, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.